Outra coisa muito importante para a gente levar em consideração no processo civilizatório é que não se trata apenas de uma questão de evolução da tecnologia ou das relações comerciais ou do aumento, né, das relações internacionais. Isso passa com a mudança do comportamento dos indivíduos também, né? A gente sai de um estado muito bruto, muito selvagem, lá desde a época, né, do homem das cavernas, literalmente é o termo que hoje a gente até utiliza, né, do ponto de vista de uma piada, de uma brincadeira, de uma pessoa muito pouco civilizada, de uma pessoa muito bruta, muito rude, né? E esse processo civilizatório também é marcado por essas mudanças culturais que vão, em alguns momentos, inclusive, lutar contra a natureza humana fisiológica, né, de autocontenção. Às vezes a gente tem vontade de dar uma determinada resposta a uma pessoa que a gente não gosta, mas a gente respira fundo e utiliza palavras mais polidas, palavras mais diplomáticas para dar aquele mesmo recado. E há momentos em que não. Há essa explosão, muitas vezes até de selvageria, que muitas vezes transforma em crimes. Vocês sabem que muitos crimes, não só os crimes passionais, mas outros crimes que possam ferir a integridade física e a vida de uma pessoa, são consequência desse descontrole emocional. Muitas situações. Isso ocorre também impulsionadas por fatores econômicos, impulsionado, por exemplo, também por uma condição química momentânea, embriaguez ou entorpecimento por substância entorpecente, seja lícita ou ilícita, né? Então, o processo civilizatório é um processo que impacta muito também na cultura e na vida das pessoas. O processo civilizatório e o comportamento civilizado, que é bem verdade, tende a ser algo um pouco mais frio, um pouco mais comedido, por outro lado, evita que se gerem atritos, né, de forma constante. Então, uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver ao longo desse período é que muitas das ferramentas tecnológicas que hoje estão ao nosso dispor, e as redes sociais, né, vão muito nesse sentido, elas devem ou deveriam ser usadas da mesma forma como a gente se comporta numa reunião, no trabalho, numa festa, com civilidade. E muitas vezes as pessoas acham que estão por uma falsa sensação de anonimato, de invisibilidade, e lá descarregam informações ou melhor, desinformações e de mentiras e de impropérios e de assintos, de calúnias, difamações e injúrias em série, sem muitas vezes pensar na sua consequência. Hoje é muito rastreável a origem, né, a fonte de uma determinada informação ou desinformação ou notícia que vai ser divulgada. Portanto, o processo civilizatório e o direito digital também tem essa dimensão em relação à nossa cultura, porque no fundo o que a gente faz no mundo virtual deveria ser um espelho do que a gente faz ou deveria fazer no mundo real, do ponto de vista da urbanidade, da civilidade. Eu creio que vocês já ouviram, ou já viram algum vídeo do mestre Ariano Suassuna falando que é muito desconfortável falar mal pela frente dos outros, né? Ariano Suassuna, se for falar mal, fale pelas costas. Quando você fala pela frente, constrange a quem ouve e constrange a quem fala. É bem verdade que isso é uma manifestação clara de uma certa hipocrisia, de um cinismo, né? Mas, por outro lado, isso é uma regra, vamos dizer uma característica cultural da sociedade, entre aspas, civilizada, que é evitar o confronto direto. Se você precisa falar com um colega, com um professor, com alguém que está tendo um comportamento inadequado, é muito importante que você diga a essa pessoa que não está correto aquilo, que não se sente bem. O importante é que se escolha a palavra e a forma e o momento correto para se dizer isso, mas não bradando numa rede social, não gritando de forma a expor-se e expor os demais, às vezes até sem necessidade, criando problemas, às vezes para si mesmo, mas buscando um momento, um horário, um local que seja discreto, oportuno, calmo, para que você possa, com palavras educadas, expressar o que você está sentindo e buscar solução
para aquele problema. Os problemas não devem ser escondidos nem varridos para debaixo do tapete. A gente tem que enfrentá-los com sabedoria, com prudência, não é? E muitas vezes nas redes sociais não é isso que ocorre. Já aconteceu comigo mais de uma vez alguém mandar uma mensagem de uma forma muito agressiva. A primeira coisa que eu faço é tentar encontrar a pessoa pessoalmente, olhando nos olhos, ou quando eu não posso, eu ligo. Quando a pessoa atende e ouve minha voz, ela já muda instantaneamente a forma de agir. Porque nós somos programados culturalmente para ter uma convivência física, uma convivência, mesmo que não seja estar falando do telefone, né, mas pelo menos uma convivência direta, síncrona, mais diplomática, menos agressiva do que aquela que se trava, infelizmente, nas redes sociais. Então esse é outro aspecto também. A gente vai ver que, por exemplo, as postagens em rede social hoje têm consequências jurídicas em todas as dimensões, tanto positiva quanto negativamente, que gera provas na seara trabalhista, na seara penal, provas ilícitas que são aproveitadas pela justiça brasileira e em outros lugares do mundo também, e que são uma vez mais o reflexo, né, desse necessário diálogo que deve haver entre a tecnologia digital, a evolução da sociedade seguindo o processo civilizatório e o direito como garantidor do equilíbrio, né? Posso expressar minha opinião? Claro. Agora, da mesma forma como no mundo real, eu vou arcar com as consequências das palavras e ou das imagens que eu utilizei para expressar a minha opinião. A opinião é livre, mas ela não é inconsequente. Daí podem decorrer consequências jurídicas no aspecto administrativo, civil e penal, inclusive. Bons estudos e até a próxima!